E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Meus irmãos, na mensagem anterior, nós discorremos sobre a conversão de Saulo de Tarso, o grande apóstolo Paulo, que obviamente é de nosso conhecimento que o perseguidor se tornou perseguido. Aquele homem que muitos males fez ao povo de Deus, agora é um dos tais, é um deles. Aquele homem que havia dado o seu fervor e a sua sinceridade religiosa para perseguir aqueles que andavam no caminho com Jesus, agora está rendido aos pés do Senhor. E na mensagem de hoje, Paulo sai de cena, Paulo deixa de estar no centro dessa história e entra um grande apóstolo chamado Pedro. De repente, o evangelista Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, ele muda a sua narração e, ao terminar a história da conversão de Saulo no caminho de Damasco, ao narrar que o perseguidor se torna perseguido, logo a seguir, ele entra contando outra história, ao registro da cura de um homem chamado Enéas, um homem que estava paralítico há 8 anos. A Bíblia não diz se Enéas era discípulo ou não, mas a Bíblia conta que esse homem era doente, ele estava enfermo, há 8 anos paralítico. Isso quer dizer que ele não nasceu assim, mas ficou, e a sua enfermidade, a sua aflição chamou a atenção
de Pedro, que andava por toda parte. A Bíblia conta essa história. Pedro, indo por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E Pedro, andando por toda parte, ele obviamente acaba repetindo um comportamento que era o comportamento ordenado por Jesus. Jesus ordenou: curai os enfermos, expulsai os demônios. E eles iam por toda parte. E Marcos 16, lá no seu último episódio, na sua última escritura, ele diz que eles iam por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, com os sinais que se seguiam. E aí isso me faz entender que quando a gente prega sobre libertação, a gente vai ver Jesus libertar. Quando a gente prega que Jesus cura, nós vamos ver Jesus curar. Quando a gente prega que Jesus salva, nós vamos ver Jesus salvar. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais hão de seguir aqueles que creem. E Pedro, indo por toda parte, encontra-se na cidade de Lida. A Bíblia diz que ele desceu aos santos que estavam em Lida. E alguém pode perguntar: mas como é que tinham crentes nessa cidade? A igreja estava nascendo, o Pentecostes foi logo ali. A morte de Estevão tinha algum tempo, pouco tempo. Como é que esse povo de Lida e de Jope, Sarona, essa região, já eram crentes? Não sei se você se lembra, eu preguei a mensagem sobre Filipe, o diácono, que desceu do caminho até Gaza, encontrou o eunuco da rainha da Etiópia, e lá, estando, evangelizou, explicou para aquele homem a respeito de Jesus e o batizou no caminho. A Bíblia conta que depois de ter feito esse ato, depois de ter tido esse encontro com aquele eunuco oficial da rainha da Etiópia, o Espírito tomou Filipe, que estava no caminho de Jerusalém para Gaza. O Espírito pegou o diácono, o homem de Deus, e o transportou para uma cidade chamada Azoto. O Espírito pegou e o tirou dali, e de repente ele está andando no centro de Azoto. A cidade de Lida, Sarona e Jope ficam exatamente na região de Azoto. Ou seja, Deus é Deus que sabe fazer aquilo que lhe apraz. Quando Pedro chegou lá, já tinham pessoas que temiam a Deus, possivelmente eram discípulos que ouviram a mensagem através de Filipe. Ou seja, Deus está trabalhando mesmo quando a gente não está vendo, Deus está trabalhando mesmo quando a gente não está percebendo nada, Deus está trabalhando. Quando Pedro chega, Enéas está paralítico há 8 anos, e Pedro chega com uma resposta de Deus para esse homem. O problema ia ter fim agora. Pedro chega com autoridade, Pedro chega com fé. Aquele homem chamado Enéas foi achado ali, jazendo numa cama. A Bíblia não registra que ele pediu a cura ou pediu oração. A Bíblia não diz que ele era convertido ou não, se ele era convertido ou não. Mas a dor do outro deve causar em nós a atitude da misericórdia. E Pedro, ao ver aquele homem sofrendo, paralítico há 8 anos, Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E aí eu me lembro que o profeta Isaías profetizou no capítulo 53. Ele diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos
sarados. Pedro não chegou com auxílio financeiro, Pedro não chegou com socorro humano, Pedro chegou com o nome que é mais poderoso do que todas as coisas. Pedro chegou com o nome que é grande no céu, na terra, embaixo da terra, e o nome de Jesus é poderoso. Pedro chega e diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E naquela mesma hora, ele ordena àquele homem que se levante e faça a sua cama, e ele logo se levantou. O que aconteceu ali é que Jesus, chegando na história de Enéas, a história de Enéas foi mudada. Quem pode dar glória a Deus por isso? Logo a seguir, temos uma outra personagem. Na cidade de Jope está uma discípula chamada Tabita. Tabita é um nome aramaico que Lucas traduz para o grego como Dorcas. Dorcas é gazela, ligeira, ágil. Dorcas era uma mulher ligeira nas obras. Era alguém que socorria os necessitados. Era uma mulher temente a Deus. Ela era cheia de boas obras. Fazia muitas esmolas para as pessoas carentes. Era uma mulher que era ágil para servir. Dorcas era alguém que marcava a sua cidade, a ponto de, ficando doente essa mulher, ela enfermou gravemente, e tendo enfermado gravemente, ela veio a óbito, e vindo a óbito, as pessoas ficaram desconsoladas, não aceitavam, estavam sentidas, a ponto de tratarem o corpo, prepararem o corpo e não sepultarem. Colocaram-na num quarto alto, num cenáculo, e eles estavam desconsolados, e ficaram sabendo que Pedro, que havia sido instrumento para a cura de Enéas, estava ali perto, na cidade de Lida. E aqueles irmãos de Jope mandam chamar Pedro. Abra um parênteses, Dorcas é o tipo de gente que quando vai, deixa saudade. Porque existem aqueles que quando vai, as pessoas já dizem: ufa, graças a Deus que já foi, ainda bem que desocupou, ainda bem que foi, graças a Deus. Tem gente que parte, as pessoas dizem assim: já foi tarde. Dorcas era alguém que as pessoas não queriam perder. E aí eu chamo a atenção para a nossa vida, como nós a vivemos. Estamos deixando marcas ou somos repelentes? Estamos deixando saudade, as pessoas nos querem perto ou já estão loucas para nos verem pelas costas. Dorcas era alguém que deixava saudade, aquele que serve a Deus, aquele que tem o bom cheiro de Cristo, aquele que tem as marcas do Senhor, aquele que é marcado por Ele, vai deixar as marcas boas por onde passar. Dorcas tinha esmolas, tinha obras, ela tinha caridade, ela era uma pessoa que servia, era ágil para servir. E quando aquela mulher morreu, as pessoas não aceitaram, e ao saber que Pedro estava ali, mandaram buscar o apóstolo. E quando o apóstolo chegou, aí eu chamo a atenção, meus irmãos, para a forma como Deus age. Quando o apóstolo Pedro chegou, Pedro não disse assim, não deu uma ordem. Pedro não tinha como conversar com a pessoa, porque ela já estava óbito. Deus com Enéas agiu de um jeito, com Dorcas foi de outro. Com Enéas, Pedro chega e diz: levanta-te, Jesus Cristo te dá saúde. Com Dorcas, Pedro manda todo mundo sair, fica ele sozinho no quarto, e a Bíblia diz que ele dobra os joelhos e volta-se para o corpo, e ele ora, e volta-se para o corpo e diz: levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se assentou. Eu não sei a forma que Jesus vai agir na sua vida, mas Ele pode agir do jeito que Ele quiser.
Se Ele quiser fazer de um jeito, Ele faz. Se quiser fazer de outro, Ele faz. Se for para pegar pela mão e te colocar de pé, Ele pode fazer isso. Se for para dar uma ordem, Ele dá uma ordem e algo acontece. Se for para receber a cura agora, Ele vai fazer isso. Se for para ressuscitar, Ele tem poder para isso. Ele age do jeito que Ele quiser. Eu já preguei aqui uma vez e disse que a gente às vezes acha que Deus tem que agir da mesma forma sempre. Olha, Deus age na vida de você, na sua vida de um jeito, na vida do outro de outro jeito. Deus faz de uma forma com um, de uma forma com o outro. Ele cura do jeito que Ele quiser. Ele cura se Ele quiser curar. Se Ele não quiser curar, não há nenhum problema, porque a vontade dEle é que tem que ser feita, não é a minha, não é a sua, não é a nossa. A gente diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Ele faz do jeito que Ele quiser. Com Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, faz a tua cama. Com Dorcas, de joelho. E aí esse homem fala com um corpo morto. Um corpo morto não pode escutar. A matéria não tem como escutar. Mas quem fez a matéria escuta. O dono da vida escuta. Quando a gente ora, a gente está falando com aquele que pode ouvir a nossa oração. A gente canta um hino, eu creio no poder da oração. E a gente canta, a gente chora, mas a gente crê no poder da oração. Não é porque a gente está orando. A gente crê no poder da oração, não é porque a gente é poderoso para orar. A gente crê no poder da oração porque Ele é poderoso para ouvir, porque Ele é poderoso para fazer. O poder da oração não está em quem ora, está em quem escuta. O poder da oração não está em você, está nele. Todo o poder está nas mãos dele e nós podemos adorá-lo. Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é poderoso para ouvir a nossa oração. Aleluia! Você está sentindo a presença de Deus? O que aconteceu ali? Dorcas aparece viva. Pedro leva Dorcas e entrega para o povo. Eu fico imaginando a alegria daqueles irmãos. Lá em Lida, todos os habitantes de Lida e Sarona se converteram. Em Jope, muita gente se converteu, vendo os sinais. Os sinais, eles realmente propagam o poder de Deus. Sinais são necessários. Eu não sou cessacionista, eu sou continuista. Para mim, Jesus Cristo é o mesmo. Ele continua fazendo o que Ele sempre fez. Ele continua tendo todo o poder como sempre teve. Respeito os irmãos que pensam de outra forma, que acham que hoje essas coisas não acontecem mais, que isso era para o tempo dos apóstolos, que era para o tempo lá de trás, e que agora não precisa mais. Bom, a minha Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A minha Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele continua sendo o que Ele sempre foi, e eu continuo crendo que Jesus que fez, continua fazendo, que Jesus que falava, continua falando, que Jesus que tinha poder lá no passado, continua tendo poder, porque Ele não mudou. Tem mais alguém que crê nisso? Se tem mais alguém, diga algo para Ele. Nós cremos nesse Deus poderoso, que pode muito mais do que pedimos ou pensamos. Aí entra uma terceira personagem, chamada Cornélio. E aí a gente precisa falar um pouco sobre um homem que também está envolvido nessa história, o apóstolo Pedro. Pedro é um homem de personalidade forte, com temperamento forte. Pedro foi aquele que ouviu juntamente com seu irmão André. Ele ouviu de Jesus em Marcos 1,17: vinde após mim. Jesus achou esses dois irmãos e Jesus chamou-os e falou com eles: vinde após mim. Ele ouviu um chamado específico de Jesus. Não era um homem de posição social, era um trabalhador,
era um pescador, era alguém que estava no trabalho. Depois ele ouviu as últimas palavras de Jesus em João 21, versículo 22. Ele ouviu de Jesus: segue-me, Pedro. E esse homem, durante toda a sua vida, esse homem jamais deixou de fazer essas duas coisas. Veio até Jesus e seguiu Jesus. Observo também que Pedro não era um homem perfeito. E quem disse para você que para seguir a Jesus você precisa ser perfeito? Aliás, eu só sigo a Jesus porque eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu seria Ele. Eu não sou. Eu já sei de uma coisa: Ele é real. Falei com Ele hoje. Uma coisa eu sei, que Ele é Ele, eu sou eu, e eu não sou Ele. Um amigo me mandou um banner hoje, estava vindo na estrada, e ele postou no Instagram dele, dizia assim: olha, eu quero te avisar. Escreveu isso, um bannerzinho simples: eu quero avisar para todos vocês que eu não sou gente boa. Não sou. Embora eu tente, mas eu não consigo ser. Então já fica avisado, eu não sou gente boa. Aí no banner é o seguinte, e eu posso explicar: um homem inocente morreu por minha causa, então eu não sou gente boa, ele é bom. Quem era Pedro? Pedro não era um homem perfeito, mas Pedro era um homem que ouviu o chamado e resolveu andar com Jesus. Resolveu andar com Jesus. E esse homem vai aos santos que estão em Lida, vai a Jope. Estando em Jope, esse homem chamado Pedro, que era um homem com um temperamento impulsivo, mas agora era servo de Jesus, tinha alguns pontos fortes, era um líder reconhecido, era um homem de oração, foi o primeiro pregador depois do Pentecostes, foi um homem ousado, foi um homem corajoso, um homem que andou com Jesus a qualquer custo, sofrendo as aflições por causa disso. Um homem que tinha fraquezas, que tinha erros, um homem que tinha impulsos, era impetuoso, um homem que negou a Jesus no seu julgamento, lá naquela noite fatídica. Foi um homem que andou com Jesus com acertos e com defeitos, mas era um homem temente a Deus. Uniu-se a Cristo, andou com Cristo. E eu tenho para te dizer uma coisa, que a fidelidade a Deus compensa todas as infidelidades que nós já temos na nossa vida. Existem aqueles que, por causa da infidelidade ou de um erro, de uma queda, eles deixam de caminhar. Existem aqueles que, ao passarem pelos reveses, desanimam-se. Levante a sua cabeça, seja fiel a Deus. O seu ato de fidelidade vai sobrepor-se às infidelidades e às quedas já acontecidas na sua vida. Deixe as coisas que para trás ficam, olhe para Jesus, seja fiel. Você não consegue consertar o que passou. O que passou você pede perdão, você coloca ao pé da cruz, mas você olha para Jesus e seja fiel, porque sendo fiel a Jesus, essas coisas vão ficar para trás. É quando a gente anda em direção ao sol, a gente vai andando em direção ao sol e a sombra vai ficando atrás de nós. Quanto mais você andar em direção a Jesus, mais as sombras ficarão atrás de você, e você vai deixá-las no passado onde elas devem estar. Assim foi Pedro, andou com Jesus, foi fiel ao Senhor, seguiu ao Senhor, andou com o Senhor até o final, e foi um homem que honrou a Deus. Agora,
esse homem está em uma maratona numa região, levando a mensagem do Evangelho. Enéas está curado, uma cidade inteira se converte, Dorcas está viva, as provas estão diante dos olhos de todos. A mulher estava morta e agora está viva diante dos olhos de todos. E estando viva, imaginem os senhores o alvoroço que aconteceu naquela cidade. O alvoroço. Alguém que morreu e de repente Deus traz de volta. Existem algumas cenas bíblicas que eu gostaria de ter visto. Eu gostaria de estar na travessia do Mar Vermelho. Eu gostaria de estar naquela cena de quando Jesus multiplicou os pães e peixes. Eu queria ter visto aquilo. Eu queria ter visto Dorcas ressuscitar. Eu queria ter visto essa cena. Eu queria ter visto com os meus olhos a ação sobrenatural de Deus e todas as consequências disso. O que aconteceu depois? Pedro era um homem de oração. Você observa que ele estava orando, e agora, estando em Jope, na casa de Simão o curtidor, a Bíblia muda a cena. Agora entra em cena um homem chamado Cornélio. Cornélio era um centurião da corte italiana. Cornélio estava na cidade de Cesareia, uns 50 quilômetros depois de Jope. Cesareia era uma cidade importante, era um porto marítimo. Foi de lá que foram transportados os cedros do Líbano para a construção do templo em Jerusalém. Cesareia era uma guarnição romana e por um tempo ela se tornou a capital romana lá daquela região da Palestina. Cesareia era também uma cidade importante a ponto de ter uma centúria de soldados comandadas por um capitão, por um homem de grande patente que comandava a defesa local. Aquele homem chamado Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem que era temente a Deus, mas ainda não conhecia Jesus, ainda não sabia quem era Jesus. Era um homem que fazia esmolas para o povo, era um homem que orava a Deus, não conhecia ainda Jesus de Nazaré. E aí, meus queridos irmãos, existem muitas vezes, eu próprio sou confrontado com isso. Pastor, o que vai ser das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? E se a pessoa morrer sem saber, sem ouvir de Jesus? De vez em quando, alguém solta uma pergunta dessa. E aquelas pessoas que nunca ouviram? A minha resposta é uma resposta simples. Ela está lá em Hebreus 11, versículo 6. Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quem busca a Deus, Deus se revelará para aquela pessoa. Não sou eu que salvo, não sou eu que resolvo, mas se alguém busca a Deus, Deus se mostra para aquela pessoa. Deus pode se revelar àquela pessoa. Então, se alguém está nos lugares mais distantes, ou se alguém tem anseio de conhecer a Deus, Deus é responsável por isso. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E aqui está um homem que buscava a Deus. E o que Deus fez? Deus se revelou para ele. Esse homem queria conhecer o Senhor. Ele orava, ele fazia esmolas,
E o que aconteceu com ele? Um anjo de Deus apareceu na hora da oração e disse: olha, Cornélio, as suas orações estão sendo ouvidas. Olha só, tem um homem de Deus que está em Jope, ele está aqui perto, chama os seus servos de confiança, manda buscar, porque você precisa ouvir a mensagem que ele tem para te dar. Levante a sua mão para o céu. Se você busca Deus, Deus vai se revelar para você. Se você busca Deus, Deus vai te mostrar o caminho. Se você busca Deus, saiba de uma coisa: Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem busca encontra, quem bate a porta abre, quem pede recebe. Então levante a sua mão para o céu e adore ao Senhor. Ele, o Senhor, é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Cornélio, o centurião, um homem importante, um homem que ocupava uma posição de destaque. Esse oficial romano era um comandante de soldados, tinha sob sua autoridade muitas pessoas, representava o governo central. Esse homem representava Roma. A conversão desse homem foi um marco importante. Deus sabe fazer o que tem que fazer. Existem momentos que Deus entra na história de uma família através de uma pessoa. Salva um para alcançar a casa toda. Salva Cornélio, porque Cornélio, como todo militar, daqui a pouco, ele ia ser transferido. Ele ia deixar aquela guarnição e ia para outra. Ia deixar aquela guarnição e ia voltar para Roma. E Deus resolveu fazer o seguinte: você vai ser transferido, mas já vai salvo. Você vai ser tirado daqui, mas já vai conhecendo o comandante dos comandantes. Você comanda os homens aqui, mas o comandante da tropa celestial você vai conhecer agora. Você vai, mas já vai conhecendo ele, já vai conhecendo ele. E é isso que Deus faz. Deus às vezes alcança você para poder mudar a história da sua família. Deus alcança você para mudar a história de tantas histórias da sua casa. Então Deus está trabalhando, Ele faz o que lhe apraz. Naquela hora, aquele homem precisava encontrar a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. E era a hora de Jesus se revelar para aquele homem. Manda chamar Pedro. Ele manda chamar. E ele vai ter agora uma explicação. Ele vai receber a orientação quanto à sua vida. O que Deus viu em Cornélio? Deus viu um homem sedento. Deus viu um homem com vontade de conhecer a verdade. A gente lida com pessoas de todo jeito. Eu lido com pessoas crentes, não crentes, mais ou menos crentes, ateus, pessoas que creem nas mais diversas coisas. Nós, aliás, estamos vivendo um tempo que a pessoa está dizendo assim: eu não creio em Deus, mas creio em cristais, creio em duendes, creio em gnomos, crê que o vento passa e toca aquele sininho que fica na varanda e que aquilo traz bons fluidos. Não crê em Deus, mas crê em qualquer coisa. E atrás de gente que crê em qualquer coisa, tem um coração ansiando por conhecer a verdade. Eu não tenho medo de lidar com ninguém. Ah, mas é da tradição tal, tradição afro. Dá para conversar? Dá para chegar e conversar? Porque olha, quando a gente se dispõe a lidar com as pessoas, pode ter certeza, se você lida com as pessoas, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se Jesus está contigo, você entra no fogo, você sai do fogo, você passa na água, sai da água, você entra em qualquer lugar, e a presença de Jesus vai com você. Ele entra com você nos diálogos, Ele entra com você nos relacionamentos. Atrás de alguém que está crendo no gnomo, no duende, no cristal, no vento, está crendo em qualquer coisa, tem gente precisando conhecer a verdade. E se essa pessoa precisa conhecer a verdade é Jesus, e ela está em você. Nós não temos problemas. Esse homem está chamando a atenção de Deus com as suas orações e com as suas esmolas. Esse homem chama a atenção de Deus por causa do seu coração.
é um homem que está sedento por conhecer a verdade. E sabe de uma coisa? Tem gente sedenta à nossa volta. Tem gente perto de nós, bem perto de nós, que está com a alma sedenta, esperando conhecer a respeito de Jesus. Pedro agora é chamado para ir até o encontro desse homem. E Deus viu a fé sincera desse homem chamado Cornélio. Suas orações, sua generosidade, tudo isso não passou despercebido diante de Deus. As orações de Cornélio, sinceras, as orações de quebrantamento, a fé sincera desse homem, chamou a atenção de Deus. Deus enviou um anjo. Falou assim: olha, Cornélio, suas orações foram ouvidas. Você está fazendo isso tudo aí, eu vim cá para te dizer que isso não passou despercebido lá em cima. Tem alguém te vendo. Tem alguém te vendo. E aquele homem está tendo aquela visão. O anjo fala com ele. E ele diz para ele o seguinte: manda Jope chamar Simão por sobrenome Pedro. Este está com Simão curtidor, numa casa junto ao mar. E ele vai te dizer o que você deve fazer. Coisa interessante. Mas aí pensa comigo, olha para cá. No mesmo tempo que Deus se revela para Cornélio, Deus vai lá na casa de Simão o curtidor. Fala com Cornélio lá em Cesareia. E vai lá na casa de Simão o curtidor, perto da hora sexta, perto de meio-dia, hora de oração. Pedro sobe para o terraço para orar. Olha Pedro orando de novo. Eu tenho uma notícia para te dar: continue orando, porque quando você ora, Deus trabalha. Quando você ora, Deus opera. Se você ora, Ele continua sendo fiel e cuidando de cada questão. Então não desanime de orar. Pedro vai orar agora. E era perto da hora do almoço. Ele sobe para orar e teve fome. Tendo fome, pediu comida. Enquanto preparavam a comida, Pedro como que apagou. Ele teve um arrebatamento de sentido. Não foi um sono comum. Não foi um sono daquele sono que o sujeito dorme e não se lembra. Foi um arrebatamento de sentido porque ele viu uma visão. Anjo de Deus desce. Um lençol cheio de animais que eram imundos na lei judaica. E aquilo vem 3 vezes. Uma voz diz assim: mata e come. Ele fala: Senhor, eu nunca comi coisas imundas. Eu sempre fui obediente aos preceitos. E a voz diz assim: olha, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Nós temos opinião sobre tudo. A gente acha que o sujeito não é crente igual a gente é. A gente julga por aquilo que a gente vê, pela roupa que a pessoa usa. A gente não sabe do coração, mas a gente é rápido para dar um diagnóstico daquilo que os nossos olhos estão mostrando. Eu tenho uma notícia para te dar: só tem um que consegue sondar os corações, cujos olhos são como chama de fogo, que contempla os fiéis na terra. Nós somos rápidos com os nossos julgamentos, mas o nosso Deus é aquele que vê além do que os olhos veem, além do que o coração está sentindo. O nosso Deus é Deus que contempla lá dentro, lá no interior. Quando a gente não consegue perceber, é Ele que sabe todas as coisas. Ele está te vendo, Ele está te vendo, Ele está te vendo, Ele está te vendo. Levante a sua mão para o céu. Ele está te vendo, Ele está cuidando de você, lá naquela faculdade, lá na rua, lá naquele trabalho, lá naquele escritório, lá naquele consultório. Ele está te vendo, Ele está te vendo. Ele sabe a intenção do seu coração. Então receba de Deus a força nesta hora, porque Ele está te vendo. Pedro está orando,
teve fome, enquanto espera o lanche, ele é arrebatado. Seus sentidos são tomados. E de repente um lençol desce do céu. A visão acontece 3 vezes. Mata e come. Não, eu não faço isso. Nunca toquei em coisa imunda. E aí Pedro ouve: não considere impuro aquilo que Deus, imundo aquilo que Deus purificou. E aí eu tenho uma notícia para você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Naquele momento, Pedro ouve a orientação, ele ouve do anjo que uns homens iam chegar e ele seria chamado para ir à casa de Cornélio. E ouvindo essa palavra, o anjo é claro para com ele: levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Que Deus é esse que trabalha na casa de um e já prepara o caminho na casa do outro? Que Deus é esse que trabalha aqui e ao mesmo tempo trabalha lá? Que Deus é esse que as suas mãos estão estendidas e que ao mesmo tempo que Ele está trabalhando o coração de alguém, Ele está trabalhando a mente do outro, o coração do outro? Que Deus é esse? O nosso Deus tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um dos seus atributos incomunicáveis: Ele é onipresente. Para onde eu mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao abismo, tu lá estás também. Se eu tomar as asas da alva e até o confim dos mares, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Não tem como correr dele. Ele trabalha aqui, mas trabalha lá. Ele trabalha aqui, mas trabalha ali. Ele está aqui na sua casa agora, mas ao mesmo tempo está trabalhando no coração da sogra, do sogro, da pessoa que te persegue. Ele está trabalhando em você, mas também no coração do patrão. Ele está fazendo o que lhe apraz. Ele age em todas as pontas, Ele age em todas as situações. Dá para você entender isso e dar glória a Jesus? Vá com eles e não duvide. E aí, meus irmãos, me chama a atenção é que muitas vezes a gente ouve alguma coisa de Deus e a nossa tendência é duvidar. Nossa tendência é não acreditar de pronto. Ah, Senhor, dá uma prova que o Senhor está comigo. Senhor, deixa só o novelo de lã ficar encharcado. Agora, deixa o novelo seco e molha a terra em volta. Já viu que a gente às vezes quer provas de que Deus está fazendo algo? Nós precisamos parar. Não que Deus tenha problema de ser desafiado, Deus não tem problema com isso. Só que nós precisamos parar com esse comportamento. Não duvide. Se Deus está falando, fiel é o que prometeu. Não duvide, crê somente. A fé opera contra as circunstâncias, e aquele que anda pela fé anda na contramão do mundo. Você foi chamado para viver pela fé, então ande pela fé. O seu Deus está chamando para você para viver uma vida diferente, para fazer a diferença. Sabe por que Deus te trouxe até aqui? É porque Ele tem um propósito. Sabe por que Deus está te guardando até aqui? É porque Ele tem um propósito na sua vida. Você não sabe, mas Deus está trabalhando em seu favor. Se Ele está dizendo vai, levanta e vai, e não duvide, crê somente, creia somente. O Deus que esteve contigo até aqui não vai te deixar perder. Olha, eu tenho atendido, tenho conversado com pessoas. Recentemente uma pessoa me disse: pastor, eu não sei nem por que eu estou aqui, eu não sei por que eu estou vivo. Olha, eu já passei por situação assim, dessa forma. Eu já estive em lugar que eu não sabia onde eu estava. Eu já tive em situações que era para eu estar morto. Eu já tive em situação que eu não sei como sair vivo ou sair viva. Eu tenho
tenho a resposta para você. Deus te guardou, porque tem um futuro glorioso te esperando. Deus te guardou, porque Ele tem um projeto. Receba essa palavra. Hoje você sai do culto dizendo: eu mudo de vida agora, eu mudo a história agora, eu vou em nome de Jesus e mudo essa situação. Vá e não duvide. Vá e não tenha dúvida no coração. Vá com eles, não duvide, porque eu os enviei. Pedro, como você sabe, o texto é longo, nós não lemos ele todo, embora tenha lido 20 versículos ou mais. A Bíblia diz lá no versículo de número 25, e quando Pedro entrou, Cornélio saiu a recebê-lo, e prostrando-se, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Olha que coisa interessante. Nós estamos na época do profeta do Pix, que ora para mandar o Pix, que revela para receber o Pix, que põe o testemunho da pessoa e diz assim: olha o que Deus está fazendo no meu ministério. Pedro havia visto, e por seu intermédio Enéas ficou curado. Um paralítico levantou, Dorcas voltou à vida, e ele podia estar chegando e dizendo assim: eu estou podendo mesmo. Vaso igual eu não tem, pregador igual eu não tem. Olha os sinais aí. Cornélio, quando viu Pedro chegar, Cornélio sai correndo e se joga para adorar Pedro. Pedro fala assim: não, senhor, levanta. A glória é dele, a honra é dele. Eu sou homem como você. Eu tenho uma notícia para te dar. Se Jesus te usar para curar alguém através da oração, se você orar e alguém for curado, se você orar e alguém for ressuscitado, se você orar e alguém for abençoado, não se esqueça, a glória é só dele, é só dele, é só dele. Não pegue a glória para você, não pegue a glória para si, porque a glória é dele. Quem é Pedro? Pedro é um homem de Deus, mas Pedro sabe o seu lugar. Homens de Deus sabem o seu lugar. Ah, pastor, mas alguém desprezou o meu ministério. A pessoa não se lembrou. Eu trabalhei. Quando chegou na hora do congresso, da festa, nem meu nome foi citado. A pessoa faz de conta que não me viu. Eu tenho uma notícia para te dar. Aquele que precisa te ver, ele está te vendo todo dia, toda hora. Não tem nada que você faça que ele não veja, não tem nada que você faça que ele não saiba, não tem nada que você faça que ele não está registrando, que não está na memória dele. E ele é justo, ele é fiel, e ele compensará a sua obra. Ele está cuidando de você. Tem um galardão preparado para você lá no céu. Pode ser que aqui você não receba os aplausos, pode ser que aqui você não seja reconhecido, pode ser que as pessoas nem se lembrem, pode acontecer, pode esquecer, alguém pode esquecer. É normal isso acontecer, mas aquele que não pode te esquecer, aquele que não deixa de te ver, está te vendo, não te esquece, ele está cuidando de você. Então, quando alguém vier dar honra para você, não receba, não seja besta, não receba. A glória é dele, deixe a glória com o Senhor. Levanta, Cornélio, eu sou homem como você. E aí vamos dar sequência. Logo a seguir, Pedro diz no versículo de número 34, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável que aquele que em qualquer lugar ou nação o teme e faz o que é justo. E ele prega um sermão que tem 6 versículos. Pedro prega um sermão rápido. Eu já estou falando, tem 1 hora. Pedro pregou um sermão com 6 versículos. Na casa de Cornélio, Pedro
prega uma mensagem curta. E ele mostra a perfeita vida de Jesus como servo. Depois ele fala da morte de cruz. Depois ele fala da ressurreição de Jesus, que ele pessoalmente testemunhou. E ele fala que Jesus cumpriu as Escrituras. E ele diz que é necessário que se tenha fé no nome de Jesus para ser salvo. E ele diz assim no versículo 42: nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele está falando de Jesus. Jesus é aquele que julga vivos e mortos. Um dia todo joelho se dobrará. Um dia todos nos dobraremos diante dele. Tem pessoas que arrogam para si dizendo: eu não me dobro diante de ninguém, eu não obedeço ninguém. Eu tenho uma notícia para você, lindão. Um dia você terá que se dobrar diante de Jesus, que é o juiz dos vivos e dos mortos. Pedro também fala: a este dão testemunho os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pedro prega uma mensagem com 6 versículos, e ele fecha dizendo que aquele que recebe a Jesus, que aquele que os profetas dão testemunhos, que se a pessoa crê nele, recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Eu tenho uma notícia para te dar: você não consegue se salvar, você não consegue mudar a sua própria história, mas se você crê no nome poderoso de Jesus, o nome poderoso de Jesus vai te dar o perdão dos seus pecados. Eu não sei quantos ou quais, não sei a quantidade que você tem, não sei se é uma coleção, se é um arquivo inteiro, se é um HD inteiro de transgressões, de pecados. Eu só sei de uma coisa: não importa a quantidade ou a qualidade desses pecados, o sangue de Jesus é poderoso, é poderoso, é poderoso para te purificar e te salvar de toda iniquidade. Quando Pedro fala isso, dizendo estas palavras, olha que coisa interessante. Não chamou ninguém na frente para orar para batismo com o Espírito Santo. Pedro está falando: ó, tem que crer, tem que se arrepender. É no nome de Jesus que a gente recebe o perdão dos pecados. E enquanto Pedro estava falando isso, versículo de número 44, dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram aquela palavra. Pedro está pregando, está falando, e de repente o Espírito de Deus se manifestou, porque o Espírito é assim, ele sopra como o vento aonde ele quiser, ele faz o que ele quiser. Você está aqui, o Espírito de Deus está dizendo que ele vai agir do jeito que ele quiser. Hoje você pode ser alvo da ação do Espírito de Deus. E enquanto Pedro pregava, o Espírito caiu sobre eles. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham visto Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar o nome de Deus. Olha que coisa interessante. Até esse momento, eles eram gentios separados das coisas de Deus. Até esse momento, achava-se que a fé era só para os judeus e não para os gentios. Achava-se que eles estavam separados das coisas de Deus. Mas Deus que não faz acepção de pessoas, Deus que não tem um por melhor e outro que não é melhor, Deus que não faz esse tipo de distinção,
Deus manda sobre eles o poder do seu Espírito, e todos eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui vai a reafirmação de uma doutrina pentecostal. Os pentecostais históricos: nós cremos que Jesus salva, Jesus continua salvando. Nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que o batismo com o Espírito Santo é algo distinto da salvação. O batismo com o Espírito Santo é algo que vem depois, é um revestimento de poder, e o Senhor Deus prometeu batizar os crentes com o Espírito Santo, e nós cremos que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, se você é batizado com o Espírito Santo, a evidência é falar em outras línguas. Eu tenho uma notícia: Deus continua batizando com o Espírito Santo, e a manifestação do dom do céu é para hoje. Busca e você vai receber. Procure e vai se manifestar para você, porque o dom prometido do céu está ainda ao nosso dispor. Todos falavam em línguas, e eu já termino. E eles rogaram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Por que eles fizeram isso? Fizeram isso porque eles eram novos convertidos, não sabiam caminhar sozinhos ainda, e eles pedem a Pedro: fica com a gente e nos ensine. A melhor coisa é quando a gente conhece Jesus, mas que a gente também quer aprender com Jesus, aprender a respeito de Jesus. Talvez você tenha entrado nessa casa hoje procurando uma resposta, e Jesus está dizendo que Ele vai mudar a sua história, e você pode ficar perto dele, porque Ele vai te ensinar a ser exatamente aquilo que você precisa ser. Talvez você seja alguém que anda distante dos caminhos de Deus. Talvez você tenha dado passos trôpegos até aqui e não consiga olhar para cima. Talvez você esteja vacilando na sua caminhada. Preste bastante atenção. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele pode mudar a sua história, e Ele vai te ensinar a ser aquilo que você precisa ser. Existem pessoas que são difíceis de ensinar, porque se acham autossuficientes, acham-se completas, não conseguem dar o braço a torcer de que precisam. Mas os crentes da casa de Cornélio, todos eles disseram para Pedro: fica com a gente por mais algum tempo, nós precisamos conhecer Jesus. Conhecer Jesus é algo que se faz na caminhada. Você se rende agora e Jesus vai te ensinando a cada dia. Você conhecerá Jesus mais de perto à medida em que você andar com Ele. Como é que você conhece uma pessoa? É andando com ela, frequentando a casa dela, tendo relacionamento, negociando, conversando, andando junto. Perto da pessoa você descobre todas as suas virtudes, seus defeitos. Você consegue ver quem é a pessoa. Para conhecer Jesus, você também precisa andar com Jesus. Não vai adiantar você estar na presença de Jesus no culto e amanhã estar na roda dos escarnecedores, estar agora chorando com as mãos levantadas, e amanhã volta a ser o boca suja, o sujeito do palavrão, que fala o que não pode. Está na presença de Deus agora no culto, sentindo a presença de Deus, gosta do hino, gosta da orquestra, gosta de tudo, mas lá fora vai ser o enrolado do cambalacho, das negociatas. Fica perto de Jesus, porque não vai haver espaço para essas coisas. Fica perto de Jesus e domine os seus impulsos. Fica perto de Jesus e não deixe os seus olhos vacilarem, e não coloque coisa má diante dos seus olhos. Se você olhar para Jesus, você não vai olhar para aquilo que não pode, para aquilo que não deve. Sim, tudo que você tem pertence a Ele, a sua vida, a sua casa, seu carro, suas redes sociais, seus equipamentos eletrônicos, tudo pertence a Ele. Então fica perto de Jesus. Quer aprender com Jesus? Segura na mão dEle e vai.
Amém? Fica de pé comigo. O pastor Nelson Monteiro da Mota é o pai do cantor Alex Gonzaga, um pastor das Assembleias de Deus. Há uns 50 anos atrás compôs uma música que todos cantam, evangélicos, católicos, gente sem religião. Outro dia eu passei num lugar, tinha um bêbado no bar cantando, cantando, segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida, ele embolava a língua, quase caía, e dizia, segura na mão de Deus e vai. Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer que você tome uma decisão. Você precisa andar com Ele. Deus está te dando a oportunidade, Ele te trouxe até a presença dEle, para que você tome a decisão de segurar na mão dEle, para que você tome a decisão de andar com Ele, para que você não olhe para trás. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoas. Tem gente dizendo, mas eu, Senhor, Deus vai fazer isso comigo, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou isso. Já viu que tem pessoas que têm essa crise de baixa estima, assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Todo mundo já sabe disso, eu também não sou nada, não sou ninguém. Mas aquele que é, aquele que pode, aquele que é todo poderoso, Ele quer fazer a obra dele na sua vida. Não é você, é Ele. Você precisa olhar para a direção certa. Deus está te chamando, Deus está te convocando para essas fileiras santas. Deus está dizendo, segura na minha mão, meu filho, e vai. Segura e vai. Não olhes para trás. Muitas coisas vão puxar os seus olhos para você olhar para o passado, olhar para trás, mas Ele está dizendo, não olhes para trás. Não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos e aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos, amém.